crianças. Bom dia, famílias. É muito bom estar aqui com vocês para a gente acompanhar mais uma aula. E ó, eu vou falar uma coisa para vocês. A aula de hoje é muito legal, é muito especial. A gente vai aprender a fazer umas coisas diferentes com as histórias e tem uma história bem diferente que talvez aí você não conheça, tá? Vou mostrar aqui para vocês o que está preparado para hoje. E eu sempre falo para vocês, eu sou a professora Maíra, não sei se você lembra de mim. Se não lembra, estou te contando agora, tá? Que toda aula ela tem um objetivo. Lá na escola, você pode perguntar para a sua pro, qual que é o objetivo que ela trouxe para a aula. Eu vou contar o objetivo da minha aula e a gente vai entender junto, tá? O que a gente vai fazer hoje. A nossa aula de hoje, ela tem o objetivo de confirmar ou não antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura do gênero textual. Ai, Pro, eu não entendi nada o que você está falando dessa aula. Calma que eu vou te explicar, tá? A gente vai realizar uma leitura, tá, de qualquer texto. A gente vai fazer aqui de uma história com algumas imagens. Quando a gente faz essa leitura, a gente vai ter que perceber do que se trata essa imagem, do que se trata uma história. Olha que legal! Você deve fazer leituras de várias coisas todos os dias. Você faz leitura de livro, você faz leitura do que está passando na televisão, você faz leitura do que as pessoas falam para você no seu cotidiano. Então, isso é você fazer leitura. Mas, Pro, por que eu tenho que aprender a fazer leitura? Ué, quanto mais você faz leitura, quanto mais você entende os textos, as imagens, mais informações você consegue ter. E isso é um treino, tá? E hoje eu vou ensinar uma parte desse treino, tá bom? Vale sempre lembrar que aqui na nossa aula, tá? Você vai usar um caderno, qualquer caderno, tá? Um caderno que você tem aí pertinho, uma folha que tem aí perto de você, que você possa fazer anotações. Para fazer a anotação, você vai usar o quê? O lápis. E você já sabe, né? Se errar alguma coisa, se precisar mudar alguma coisa que você fez, não tem problema, tá? Você pode ter uma borracha aí pertinho e usar a borracha o quanto você quiser. A borracha ela serve para isso mesmo, tá? Você não precisa se preocupar se você errar alguma coisa. Vamos começar? Vou passar aqui. Bom, essa imagem que você está vendo, tá? Eu acho que ela é fácil de reconhecer. E eu estou te perguntando aí se você sabe qual que é o nome desse conto de fadas, tá? Enquanto você vai pensando, eu vou pegar aqui o meu suporte para ver se você está falando alguma coisa, se você está mandando alguma mensagem para mim, tá? A mensagem aqui que você mandar, eu consigo ver o que você está escrevendo, tá? Ver se você acertou a minha pergunta ou você pode até comentar coisas legais sobre a aula, tá bom? E eu já vi aqui, tá? Que alguém me escreveu, tá bom? Chapeuzinho vermelho, tá? Tem um monte de gente falando Chapeuzinho vermelho. Eu acho que você pensou, ai, Pro, isso aí é muito fácil. Essa imagem eu conheço, essa imagem é fácil de adivinhar. Sim, eu sei que é fácil, tá? Mas o nosso objetivo não é só adivinhar a história, porque tá todo mundo dizendo, claro, que é Chapeuzinho vermelho. Eu vou passar aqui o meu slide, ó, a imagem continua sendo a mesma, tá? Mais importante que você adivinhar qual é essa história, você precisa pensar como que você adivinhou qual é essa história. Sabe por quê? Essa aqui, ela tá fácil, mas eu vou trazer outra um pouquinho mais difícil, tá bom? Mas eu vou dar as dicas antes, se você quiser anotar as dicas, se você quiser dividir com quem tá aí com você as dicas, ela vai te ajudar você a adivinhar a outra história que é mais difícil, tá? Então, como que a gente sabe qual é essa história? Ué, a gente sabe porque tem uma menina, né? E essa menina está vestindo um capuz
vermelho, né? Geralmente, as imagens que trazem uma menina vestindo um capuz vermelho, a história é da Chapeuzinho Vermelho, tá? Mas olha só, vou dar uma dica para você, tá? Nem sempre você pode só deixar adivinhar pela imagem, tá? Você entender o que a imagem está dizendo é muito importante, mas você também precisa ler a história, se tem coisa escrita lá, você precisa entender tudo que está sendo falado sobre a mensagem que está sendo passada, tá? Ler a imagem é só um passo. Você pode ler muito mais, você pode ler muito mais coisas, fazer muito mais coisas, tá bom? A personagem que ajuda, então, a gente a perceber que a história da Chapeuzinho Vermelho é a menina, tá? Quando você pega a capa de um livro, ele traz algumas informações para você. Você já experimentou pegar a capa de um livro que você não conhece, olhar ali para a capa daquele livro e tentar adivinhar qual é aquela história? Olha, essa brincadeira pode ser muito legal. Você tenta adivinhar e depois você troca com as pessoas para ver se vocês conseguiram mesmo adivinhar tudo o que acontece na história, tá? Além da Chapeuzinho Vermelho, ó, a gente tem um lobo escondido aqui. Será que você tinha percebido esse lobo escondido aí na história, tá? Isso é muito importante, eu acabei de falar. Não fica só com a primeira imagem, tá? Que você tá vendo. Olha a imagem como um todo, ó, porque esse lobinho aqui, ele estava meio escondido, tá? Mas a gente sabe que ele também é um personagem da história e que também faz parte, tá? Dessa história. Eu vou passar aqui, tá? Essa história, você já sabe mais ou menos como ela acontece, tá? Essa que a gente passou. Mas agora eu quero saber sobre essa história aqui, tá? Essa é uma imagem. Talvez você conheça, talvez não, tá? O que será que essa personagem aqui faz na história que a gente vai ver daqui a pouquinho? Ela tá aqui segurando um livro, tá? Ela tá com uma cara assim, meio de assustada. Você tá percebendo que eu tô fazendo cada passo para você identificar, para você perceber, para você saber o que se passa aqui na história? E esses três? Quem será que eles são nessa história, né? São três personagens que fazem parte dessa história. Eles estão felizes? Eles estão bravos? O que será que eles estão fazendo aqui nessa parte da história? Será que eles estão concordando entre eles? Ó, um tá com o braço cruzado, o outro também, o outro tá olhando para o lado. Será que eles estão felizes? Ou será que eles estão aí meio bravos com alguma coisa? E esse personagem aqui? Quem será que é? Por que será que ele usa esse nariz? O que será que ele está olhando agora e o que ele olha na história? A gente já vai descobrir, tá? Agora, ó, é outra foto daqueles três personagens. Só que agora está tudo diferente. Eles estão se abraçando, eles estão com uma cara aí mais felizes. Será que você olhando todas essas imagens, você consegue adivinhar a história inteira? Alguém está falando aqui para mim que com certeza na primeira foto eles estão bravos, tá? Então, ó, se você me acompanhou até agora, agora é o momento da gente descobrir tudo o que acontece nessa história, tá? A história é rapidinha, eu vou colocar ela aí para você, você acompanha e depois a gente tem que voltar juntos, tá? Para a gente entender se tudo que a gente pensou que estava acontecendo realmente aconteceu na história. É só um minutinho para trocar, tá? E a gente vai começar a ver a nossa história. Pessoal! Nossa, eu tava lendo aqui a história dos três parquinhos quando de repente... Vocês querem saber de uma coisa? Eu vou ser bem sincero. Vocês querem saber? Eu cansei disso tudo. Mas cansou do quê? Eu
Eu cansei de você. Eu cansei de você. Eu cansei dessa história toda. Quer saber de uma coisa? Eu vou dizer mais. Eu cansei de vocês. Quer saber de uma coisa? Eu também cansei. Eles começaram a brigar e não pararam mais. A convivência entre os 3 porquinhos estava insustentável. E agora? Pelo jeito, então, nós concordamos pelo menos em uma coisa. Não nos aguentamos mais. Eu tenho uma sugestão. O quê? Que a gente se separe pro resto da vida. Eu concordo, eu acho ótimo. Está na hora de sermos independentes. Ah, é? Então tá bom. Então é hora de cada um ir para seu próprio lado pra gente construir a nossa própria história. Então, Tá combinado. Vocês vão me abandonar? Lobo mau? Vocês não podem fazer isso, não! Quem é que eu vou poder assustar depois? Quem é que eu vou poder atormentar depois? Ai de mim! ô, seu Lobo mau... Aqui, seu Lobo mau, o senhor não se preocupe, não. O senhor pode experimentar uma outra história, uma outra. Ah, é? É. Que história? Eu não sei, mas por acaso o lobo da Chapeuzinho Vermelho, ele tá saindo de férias. O senhor pode ir lá pedir um emprego temporário. Eu de substituto? Não! Ai, que decadência! Mas, ô, seu Lobo, então, ó, tem um monte de fábulas do La Fontaine e também do Esopo O que Esopo. tá precisando de lobo. Por que você não se candidata? Não teve jeito. Nem os apelos desesperados do lobo fizeram os porquinhos desistirem de se separar. Olha, então, adeus! 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 Não me abandone, eu vou sentir a falta de vocês! E o tempo passou. E nada deles se reconciliarem. Será que a história dos 3 porquinhos acabou para sempre? Isso não vai ficar assim, não. Tive uma ideia. Queridos irmãos, uma carta! Minha casinha aqui. Carteiro! Carteiro. Ué, uma carta. Ué, o que será? Queridos irmãos, estou com muita saudade de vocês, de nossas aventuras juntos, das brincadeiras e até das brigas. Estou sentindo muita falta também do Lobo Mau. Ele animava a beça os nossos dias. É verdade. Eu não sei vocês, mas por mim, voltava agora mesmo para a nossa história. Aliás, é isso que eu vou fazer. Abraço de seu irmão, Porquinho. O lobo mau mandou uma carta para os 3 porquinhos, fingindo que era um deles. Ai, eu tenho que admitir, viu? Eu também tenho saudade dos meus irmãos. Ah, eu vou voltar. É agora mesmo. Ai, que bom que meu irmão deu o primeiro passo. Ai, que beleza. Eu não vi a hora de voltar pra casa. É o que eu vou fazer. Oi. Irmãos, estou voltando. Estão demorando muito! Cadê eles? Oi, seu Lobão, tudo bom? Oi, Lobão também. Olha quem tá aí. Oi, Lobão. Olha quem tá vindo aí. Oi, maninho. Chuchu. Meu plano deu certo! Pá!
plano? Que plano, é? Por acaso era tudo mentira, é? Mentira? Eu confesso. Na verdade, fui eu que escrevi as cartas. Sabe por quê? Porque vocês se gostam muito e são muito orgulhosos, estavam com saudade um do outro e eu só resolvi dar uma forcinha pro destino. Olha, mãe, você fez bem. Nada melhor do que o nosso lar. É nosso chiqueirinho. Nossa história. Então dá cá um abraço. Para com isso. Muito esperto esse lobo mau. Conseguiu juntar os 3 porquinhos novamente. Oi? Ah! O que aconteceu depois? Ah, eles viveram felizes para sempre. Quer dizer, com algumas briguinhas assim de vez em quando, mas bem de vez em quando. Até já, pessoal! E aí, gostou dessa versão da história? Eu vi que teve gente que falou aqui, tem professores, inclusive, falando aqui pra gente que a história é diferente, que a versão é diferente. Será que enquanto nós estávamos vendo as primeiras imagens, você conseguiu imaginar que era tudo isso que ia acontecer na história? Claro, né? Se você já conhecia a história, que é lá do Quintal da Cultura, tem muita gente aí que gosta desse programa, você já sabia mais ou menos o que ia acontecer. Se você não conhecia, você ficou conhecendo agora, tá? Mas olha só, cada imagem que a gente foi pesquisando, que a gente foi lendo, foi dando pistas para a gente do que ia acontecer nessa história, né? Então, sim, lá na primeira imagem aparece quem? Uma narradora, né? É a pessoa que está narrando, que está contando a história. E a gente sabe que ela é a narradora porque ela está com o livro na mão, né? E ela está com o livro na mão exatamente contando a história. Depois, a gente viu uma imagem lá dos porquinhos. E sim, eles estavam bem bravos, né? Nessa hora, a história, ela é um pouquinho diferente. Ela imagina os 3 porquinhos bravos uns com os outros e exatamente por isso que eles queriam ir embora de casa. Mas essa história tem uma coisa interessante, né? Alguém também falou aí nos comentários, até falou que é tadinho do lobo, né? Olha só o que o lobo fez. Porque esse lobo ele é um pouco diferente, né? Ele é um lobo mau, mas ao mesmo tempo ele foi o lobo que reuniu os porquinhos de novo depois que os porquinhos brigaram. Então, na verdade, o plano maléfico do lobo foi mandar as cartas para os porquinhos, no nome deles, é claro, dizendo para eles, ó, volta para cá, que eu estou sentindo saudade. Ele fingiu, né? Esse lobo é aquele lobo que finge ser os irmãos para atrair os porquinhos de volta, né? Ele tem todo um plano aí para a história. E no final, os porquinhos estão lá muito mais felizes, juntos, né? Porque voltaram para casa, porque de fato eles sentiam saudade uns dos outros, tá? E eu vou dar uma dica para você. Eu sei que tem muita escola acompanhando aqui a gente, tem muito professor acompanhando a gente, e a dica também é para as famílias e, claro, né, para cada criança aí que está acompanhando a nossa aula. Quando você lê versões diferentes de uma história, você está vendo jeitos diferentes que autores acharam para escrever essa história. Estudar outras versões vai te dar uma coisa que chama repertório. Mas, Pro, o que é isso, repertório? Repertório é você ir reunindo informações iguais ou diferentes de coisas que você já sabe para você aumentar o seu conhecimento, tá? E olha, tem várias dessas histórias por aí. O próprio Quintal da Cultura também. Ele faz versões de história que você pode pesquisar, que você pode encontrar, e essas versões vão te ajudar a olhar diferente para as histórias que você já conhece, tá? Então, ó, só para a gente retomar o que a gente fez. Para a gente entender essa história, a gente foi vendo as fotos de
cada um desses personagens. Mas mais do que ver as fotos, a gente foi tentando perceber o que cada um deles estava fazendo aqui em determinado momento. Isso é muito importante, tá? Para você entender a história inteira. Quando você olha para um livro, tenta ver. A pessoa que desenha o livro, ela também conhece muito bem a história que ela está desenhando. E quando ela desenha uma expressão, quando ela desenha um gesto, quando ela escolhe desenhar um cenário, isso tem uma intenção por trás, tá? O que eu estou querendo dizer para você é que são essas intenções que você precisa procurar quando você vai conhecer uma história, seja ela de qualquer versão. E quando você vai comparando uma com a outra, você vai entendendo melhor as histórias. Você já tentou ver um livro dessa forma? Você já tentou pegar qualquer imagem, qualquer figura que pode ou não ter um texto e olhar dessa forma? Eu estou vendo aqui que algumas pessoas falaram que esse lobo ele é mais sensível. Então, é um lobo mau diferente do lobo que a gente conhece aí, que é sempre mau, né? Alguém falou também que nem todos os lobos são maus. Mas, ó, tem um comentário aqui. Gente, esse comentário, eu até vou falar aqui mais pertinho para vocês. Eu adorei e tá de parabéns quem colocou esse comentário. A Isa está falando para a gente que quando ela terminar essa aula, ela vai tentar ler uma história desse jeito. O que a Isa está fazendo? Ela está treinando, ela está descobrindo outras maneiras de ler uma história. E se você tentar fazer isso, você vai descobrir muita coisa legal quando você for olhar para uma história, tá? Então, nós olhamos cada uma dessas imagens, tentando entender o que acontecia, que é o processo aí que você pode fazer, tá? Na sua casa. E agora, tá? Eu vou deixar uma tarefa para vocês, tá bom? Sempre que eu deixo uma tarefa, eu conto que material que você pode usar para você conseguir aí fazer essa tarefa da melhor forma, tá? Então, se você tiver papel aí na sua casa, pode ser papel de rascunho, pode ser um caderno que tem algumas folhas ali para você usar, um papel, tá? Escolhe aí um papel ou uma folha de sulfite, você vai saber melhor o que usar aí na sua casa. Separa também lápis e borracha, a gente já conversou, né? Lápis e borracha é importante para você tanto anotar, mas se você anotar alguma coisa que não ficou boa, sem problema, você vai lá e apaga, tá? E separa também aí um material para você colorir. Depois que você fizer tudo isso, separar o material, deixar organizado ali para você usar, escolhe 2 histórias que você lembra. Pensa aí nas histórias que você conhece. Vocês estão falando, a gente hoje falou aí de 2 histórias pelo menos, né? A gente falou da Chapeuzinho, a gente falou aí desses 3 porquinhos às avessas, né? Uma história diferente dos 3 porquinhos. Então, pelo menos 2 histórias você já está conhecendo. E é claro, eu sei, você conhece aí outras histórias na sua vida, você já ouviu outras histórias, tá? O que eu quero que você tente fazer? Faz um desenho sobre o que você lembra sobre essas histórias. Desenha do seu jeito, tá? Se você quer desenhar só de lápis, se você quer colorir, não tem problema, faz um desenho. Mas ó a minha dica, hein? Essa dica é muito boa. Quando você estiver desenhando, você pode pensar num momento específico da história. De repente, é a hora que o lobo está bravo, ou de repente, se você for usar esse lobo mais sensível que a gente conheceu hoje, uma hora que ele está chorando, né? Está sensível quando a gente está sensível, chorando por alguma coisa, tá? Escolhe um momento e tenta colocar a expressão nesse desenho. Ai, Pro, eu não sei o que é expressão. Expressão pode ser medo, pode ser alegria, tá? Tem vários tipos aí de expressão que você pode escolher. Depois que você terminar esse desenho, você convida alguém para tentar adivinhar a história que você desenhou, tá? É um treino e é um treino muito divertido para você fazer, tá bom? Se você gostou da aula, fica aí ligado, vai ter mais aulas para você acompanhar, mais atividades que você vai fazer.
mas não esquece da dica, tá? Vai anotando, tá? Porque você vai treinando algumas coisas aí na sua casa. Um bom dia e foi muito bom estar aqui com vocês.